O Março Azul Marinho, por que essa preocupação com o câncer no intestino? Exatamente, é uma campanha que surgiu lá nos anos 90, lá nos Estados Unidos, né? O Março Azul Marinho, e é um mês cuja cor visa conscientização, né, e o combate contra o câncer de intestino. E qual que é a importância, Cabreira? A importância é a seguinte: é o segundo câncer mais frequente, tanto em homens quanto em mulheres, e é o terceiro que mais mata no Brasil. E qual, eu gostaria que a senhora perguntasse, por que, em que momento a gente tem que se preocupar com essa... Qualquer pessoa aos 45 anos tem que fazer a sua primeira colonoscopia. A colonoscopia é o exame que hoje em dia já é um exame de check-up. Né? Antigamente a gente fazia colonoscopia só se a gente tinha algum sintoma. Hoje em dia a gente já sabe que aos 45 anos já funciona como um exame de prevenção. Porque a partir do momento que você faz a sua primeira colonoscopia, você identifica o quê? Aquela lesão que ela vai virar um câncer, que é um pólipo. Já ouviu falar de pólipo? Sim. É uma verruguinha, uma bolinha, que daqui 10 anos, se não for retirado, vai virar um câncer. Agora, doutora, a gente sabe que a gente vive uma vida corrida, sedentária, né? A alimentação, nem sempre a gente segue vamos dizer assim, uma alimentação saudável. Isso tudo contribui? Contribui, com certeza. É fator de risco para câncer. Não é fator de risco só para câncer, mas é fator de risco também para qualquer doença, né? Doença arterial, por exemplo, infarto, AVC. Então, além da idade, né, 45 anos, além da idade, a gente tem também o quê? O sedentarismo, o aumento da gordura abdominal, né? O etilismo crônico, você beber, você fumar, o consumo de alimentos embutidos ultraprocessados, como, por exemplo, salame, presunto e carne vermelha também. Isso tudo é fator de risco para câncer e para câncer de intestino. Quem tem mais probabilidade de desenvolver esse câncer, o homem ou a mulher? Tanto homem quanto mulher. É o segundo câncer mais frequente nos dois sexos. Não tem distinção? Não. Não tem distinção. Mas tem uma curiosidade. O quê? As mulheres se cuidam muito mais do que os homens. Cada 10 pacientes que eu faço exame, 7, 8 são mulheres. Olha só. E por que o homem resiste tanto? Existe o tabu ainda, né? Porque é um exame que eu vou introduzir através do ânus, um aparelho com uma câmera que vai enxergar todo o seu intestino grosso. Então, às vezes, o homem, além de não se cuidar muito, né, de ter esse já é próprio do sexo feminino também, a mulher se cuidar mais, né? Sim. Além de não querer se cuidar tanto, o homem fica meio resistente. Mas vai introduzir no ânus um aparelho, né? Fica meio resistente, assim como é resistente ao toque retal, né? No rastreamento do câncer de próstata, por exemplo. Né? Mas o que eu quero lembrar é que esse exame, ele é feito com sedação. O paciente não vê nada durante o exame, né? É um pouco mais chato, eu sempre falo para o paciente, é o preparo, né? O preparo de intestino é um pouquinho mais chato, né? Porque você tem que beber um líquido que vai fazer toda a limpeza do intestino, né? Mas o exame em si é feito com sedação, é indolor, não tem dor nenhuma, sem desconforto nenhum. Agora, doutora, eu até comentava com a senhora aqui no intervalo, 2 casos recentes na família, 2 irmãos que tiveram problemas intestinais. Um teve um tumor no colo retal e o outro teve uma obstrução intestinal e teve que ser submetido a uma cirurgia de emergência. Essa obstrução foi por câncer? Então, ainda foi mandado para fazer análise. Entendi. Inclusive ele teve que tirar uma parte do intestino, né? Qual a diferença aí, no caso, a obstrução e, no caso, o do câncer coloretal, em que foi descoberto por conta de uma anemia mais intensa? E é importante a gente até falar, né, você puxando esse assunto, sobre os sintomas, né? Na verdade, o que acontece? Não é diferença, que a obstrução, ela pode ser uma consequência do câncer, porque à medida que o câncer cresce, ele cresce para dentro. E aí vai obstruir a luz do intestino. E aí o paciente, ele pode abrir o quadro, os seus primeiros sintomas, na verdade, ele pode abrir com um quadro de obstrução do intestino. Quer dizer, até ali ele não estava sentindo nada. Pode ser que não. Ou ele estava sentindo, só que ele estava negligenciando os seus sintomas, né? Então, quais são os sintomas mais frequentes do câncer de intestino? Fraqueza, anemia, alteração do hábito intestinal. Então, o que é alteração do hábito intestinal? Por exemplo, eu faço cocô todo dia. Eu passo a fazer a cada 2, 3 dias.
Ou eu faço cocô a cada 2, 3 dias, eu passo a fazer todo dia. Isso é alteração do hábito intestinal, tanto para mais quanto para menos, né? Sangue nas fezes, uma coisa que eu sempre falo, gente, nem todo sangue nas fezes é hemorroida. Então, se você está tendo qualquer tipo de sangramento nas fezes, lembrando que o sangue no cocô, ele pode ser preto, ele pode ser vinho, ou ele pode ser sangue vermelho vivo mesmo, né? Desse jeito que o sangue se manifesta. Então, qualquer sangue no cocô, gente, não fica achando que é hemorroida. Aquela hemorroida que você foi diagnosticada há 15 anos atrás, pode ser hemorroida? Pode, mas você precisa fazer o seu exame, a sua colonoscopia, para você fazer diagnóstico diferencial. O que é isso? Para você excluir que, na verdade, seja um câncer, né? Então, só fazendo o exame que você vai ter certeza ou não que é hemorroida, né? Então, alteração do hábito intestinal é um sintoma, anemia, fraqueza, perda de peso. Você começa a perder peso sem fazer dieta. Opa, tem alguma coisa errada. Ninguém perde peso à toa, né? Então, são esses sinais e sintomas que, às vezes, eles estavam negligenciando, deixando para lá a hemorroida que eu tenho, né? Deixando para lá até uma hora que o câncer começou a crescer tanto que obstruiu o intestino. E no caso, existe algum sintoma de dor, doutora? Pode ter dor também. Só que geralmente a dor é quando você já tem um câncer mais avançado, né? Pode ter dor abdominal também. Certo. E é curioso que o câncer, ele de repente, ele aparece do nada, o que a gente costuma dizer, né? Apareceu do nada, né? Do nada, mais ou menos, né? Então, o que acontece? A gente tem fator de risco principal, a idade, né? Outro fator de risco super importante que a gente acabou de falar, né? Parente de primeiro grau com história de câncer, não só câncer de intestino, câncer de ovário também, né? Outros tipos de câncer. O que é parente de primeiro grau? Pai, mãe, irmão, filho, né? Então, existe também o fator hereditário, o fator, né, do hábito de vida, né, do que a gente consome de alimento, a gente pratica atividade física, ingestão de água. Então, tem vários fatores que estão associados. O câncer não aparece do nada. A forma, né? Geralmente a gente atribui a isso. Né? Mas eu estava com a vida normal, estava seguindo normal, né? De repente apareceu. Mas às vezes já tinha alguma bandeirinha vermelha ali e acabou que foi deixando para lá, né? A gente vai negligenciando. Isso, a idade mesmo. A gente não precisa ter nenhum sintoma. A partir dos 45 anos, a gente tem que fazer nosso exame preventivo. E no caso, a senhora falou do pólipo, né? Identificado o pólipo, qual é o procedimento? É feita a retirada desse pólipo para impedir exatamente a evolução natural da doença. Qual que é a evolução natural da doença? O pólipo, ele sofre uma displasia, primeiramente uma displasia de baixo grau, depois de moderado, depois de alto grau, depois um câncer in situ, que a gente chama de câncer precoce, e depois o câncer avançado. E como é importante a gente trazer profissionais para a gente falar de questões ligadas ao nosso dia a dia, de prevenção, que a gente não tenha o hábito, a educação, a cultura prevencionista. A gente sempre fica muito naquela cultura de que quem procura racha, né, doutora? Exatamente. E é um equívoco isso, né? É um equívoco. Tem pacientes que preferem não fazer, preferem não ir atrás, justamente porque acham que quem procura acha. Mas e aí, o que eu falo? É melhor você achar no começo, quando é tratável, quando é curável, do que você achar no final, quando não tem mais o que fazer, né? Quando já tem metástase, quando não tem mais cirurgia para ser feita. Então, quem procura acha, na verdade, é uma frase que pode beneficiar. Quem procura acha, e quem procura no começo, acha no começo. E acha a cura. Acha a cura, exatamente. Não é? Né? E quando feito no começo... Faltou o complemento da frase. Quando feito no começo, esse câncer ele é curável em 90% dos casos. Tem aumentado, a senhora que é médica da área, a senhora tem percebido um aumento de casos, até por conta dessa vida cada vez mais corrida que o ser humano tem? Há um aumento de casos e há um aumento de casos em pacientes jovens. Jovens. Cada vez mais jovens, né? Aos 40, 45 anos. É por isso que nos últimos anos houve até uma diminuição da idade de indicação para começar o check-up, né? Antes era aos 50 anos, hoje em dia já tem indicação de fazer aos 45 anos. Por quê? Porque, principalmente aqui no Ocidente, né?
o consumo de alimentos ultraprocessados, essa vida corrida, você deixar para depois o exercício físico, você deixar para depois aquela alimentação balanceada, isso tudo faz parte do rol ali de fatores para câncer de intestino. Qual seria, doutora, a dica de ouro assim para a gente exatamente não ser surpreendido? Prevenção. Essa é a dica de ouro. Fazer o seu exame aos 45 anos. O seu exame preventivo, com ou sem sintoma, aos 45 anos. A pesquisa de sangue oculto nas fezes também faz parte, né, da prevenção, mas ela sozinha não previne. Certo. Você pode fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes, né, com o exame de fezes, que pesquisa exatamente o quê? Aquele sangue que está no cocô e que não é visualizado no vaso. Porque aquele sangue que está no vaso, aquele sangue vivo que está no vaso, todo mundo vê. Sim. Na hora de dar descarga, certo? Importante também sempre olhar, né, o aspecto das fezes antes de você dar a descarga. Então, o que acontece? A pesquisa de sangue oculto, ela vai pesquisar aquele sangue que não é aparente, aquele sangue que está oculto. Porque o câncer, ele sangra, e às vezes ele não sangra tanto a ponto de aparecer no vaso. São pequenas gotinhas que ficam lá no meio do cocô que não aparecem a olho nu. Perfeitamente. E essa observação pode até parecer, falar assim, vou ficar olhando para o cocô no vaso. Mas ali ele vai te exatamente mostrar a saúde do teu intestino. Exatamente. Olhar para o cocô no vaso faz parte do seu cuidado, do seu autocuidado, do seu cuidado com a sua saúde. Certo. Doutora, hábitos. Que hábitos a gente deve adotar na nossa vida para não entrar em grupo de risco? Além de fazer o seu primeiro exame aos 45 anos de idade, a gente tem que procurar o quê? Uma vida saudável, uma vida equilibrada, ingestão de água, né? 2 litros de água, 2 litros de água por dia é o recomendável, né? Praticar atividade física, diminuir aquela cinturinha, né? Aquela gordura abdominal, evitar alimentos ultraprocessados, né? O salaminho. Não tô falando que você não vai comer o seu salame com o seu chopinho no final de semana. Vai. Mas não é para comer todo dia o salame, não é para comer todo dia aquele presunto, né? Isso é alimento o quê? Ultraprocessado, embutido. Faz parte, né? E que mais? Atividade física, ingestão de água, você olhar para o cocô no vaso. Isso tudo faz parte da prevenção. Muito bem, olha só quanta dica importante, isso para homem e para mulher, né? Para homem e para mulher, gente, para os dois. Não é só para um grupo específico, não, é para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo, né? E a gente sempre busca exatamente isso, né? Através da informação, através da orientação, né? E hoje nós temos uma rede, né, que as pessoas indo à unidade de saúde, a partir da unidade de saúde, pode ter acesso a esses exames. Isso, você procura o seu postinho, conversa com o médico do seu postinho, porque aos 45 anos, só pela idade, você já tem indicação de fazer exame. E sempre prestar atenção, né, naquelas manifestações, nos sinais que eu falei para vocês. Né, perda de peso, anemia, fraqueza, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, sangue nas fezes. Perfeitamente. Doutora, que bom tê-la aqui no programa com essas informações. Eu que agradeço o convite. Obrigada, foi muito importante, porque na verdade é que nós estamos passando informação para a população. Sim, com certeza. Nós estamos levando conhecimento para que cada um comece a olhar para si, porque nós somos a primeira, vamos dizer assim, o primeiro alerta está em nós, através do nosso olhar, do nosso cuidado, da nossa, vamos dizer assim, daquilo que a gente tem que se conhecer. Se conhecer e se cuidar, com certeza. Se cuidar. E isso vale para todo tipo de doença, né? Para todo tipo de doença. É uma mancha que apareceu do nada, é uma dor que está ali persistente, tudo isso tem que chamar a atenção. Sim. E não deixar para amanhã. Não deixar para depois, se cuidar. Tá com algum problema, algum sintoma, procura seu médico de confiança, o médico de postinho.